Olá! Estamos aqui com mais um podcast voltando para Jesus. E hoje na apresentação, eu, pastora Salete Bernon e o nosso querido pastor... Claudemir, né? Estamos juntos aqui para dar mais um tema polêmico. Vou dizer que não é polêmico, é algo muito interessante, né? Vamos falar aqui um pouco. Gente, vocês vão amar. O tema hoje está sobre família, casamento, né, pastor Claudemir? Isso mesmo. Vai ser maravilhoso, né? A gente elaborou aqui umas perguntas, algo muito interessante para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que pretendem se casar, né? É isso aí. Daqui a pouco, logo após os comerciais, estaremos de volta com esse tema maravilhoso. Então vamos aqui para os nossos comerciais honrar os nossos patrocinadores. Fala galera, tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. E agora, né? Vamos voltar. Vamos pro voltar, tema. né? O nosso tema de hoje é, pastor Claudemir, casamento real. Casamento real. E aí, Vamos será que viver a existe esse casamento? Será que existe casamento perfeito? Será que existe casamento perfeito, pastor Claudemir? Eu acredito que não existe casamento perfeito, porque todo casamento ele se constrói, né? Então, o meu casamento é perfeito. Você observa que hoje nas redes sociais você vê muitas postagens sobre casamento perfeito, mas o que você precisa entender é o que tem por detrás daquele casamento. Por quê? Na rede social a gente consegue postar uma imagem que não é a real. Por isso que hoje o nosso tema é casamento real. A gente vai procurar entender como que é um casamento. E principalmente um casamento em Cristo, um casamento cristão. Vamos falar muito, embasar muito no casamento cristão, né? Não, pastor Claudemir? Porque não existe aquele casamento perfeito. O casamento real não é perfeito, mas é real. Exatamente. Né? Não existe aquele casamento real. E hoje nós estamos aqui, né? Eu sou esposa do pastor Ageu Bernon, tenho 20 anos de casado. Olha né? aí. Muita bagagem. Pastor Claudemir tem quantos, pastor? Quantos anos de casado? Estou com 10 anos casado com a minha esposa Eliane, que ela era para estar aqui, mas infelizmente por motivo de trabalho não conseguiu chegar. Olha aí. E, gente, isso é o casamento real.
Né, pastor? É o casamento real, é isso, né? Aconteceu uma emergência lá no trabalho, não deu para chegar. Não deu, estamos aqui, gente, fazendo a obra de Deus. Amém. Vamos fazer, né? E eu queria começar, né, com a pergunta, né? Ele já respondeu a primeira, que é quanto tempo de casado que eles estão, com a pastora Eliana, né? Uhum. O que significa ter Cristo no centro do casamento de vocês? O que significa isso? Ter Cristo no centro do casamento. Porque muitas pessoas pensam que casamento em Cristo é aquele casamento perfeito. Não é verdade? Não é assim. O que significa ter Cristo no casamento de vocês? Vamos lá. Hoje você analisa, observa como que os casais têm agido, né? Então, hoje, quando você tem Cristo como centro no seu casamento, você tem uma postura totalmente diferente daqueles que vivem fazendo as práticas do mundo. Então, quando eu tomei uma maior decisão na minha vida, foi aceitar Jesus Cristo, conhecer minha esposa, uma história que eu sei que não dá de contar muito, porque o programa ele não é muito grande, mas quando eu conheci a minha esposa, a gente teve um período de oração. É um período de o cristão, ele ora para Deus confirmar se realmente aquela pessoa, vamos dizer, a sua alma gêmeas, né? Então, Deus mostrou que ela é minha alma gêmea. Hoje, a gente caminha feliz, animado. Então, quando você coloca Cristo no centro do seu relacionamento, eu estou dizendo aqui para você entender, não quer dizer que não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter discórdia, porque são duas pessoas com pensamentos totalmente diferentes. Mas quando Cristo é o centro de tudo ali, você consegue pedir perdão, você consegue dizer, eu errei, você consegue entender que você não é perfeito, né? Então, hoje, o casamento com Cristo é mais favorável daqueles que não têm Cristo. Isso é que ter Cristo no casamento, né, pastor? Exatamente. Quando as dificuldades vêm, gente, quando as dificuldades vêm, os problemas vêm, como o nosso tempo, casamento real, que não é perfeito, né, é a realidade. Quando os problemas vêm, quando a gente tem Cristo no casamento, é Ele que dá firmeza para a gente continuar, não é verdade? Para a gente vencer as adversidades. Isso é ter Cristo no casamento. A outra pergunta que eu queria já citar aqui para o pastor Claudemir é como você vê o papel do casamento dentro da igreja, hoje em dia. Né? O que traz, que Jesus nos traz dentro da igreja para o casamento? Qual é o papel? Bem, esse é um dos papéis mais importantes. Você tem que entender que nem todo mundo que está dentro de uma igreja, naquele prédio, ele realmente tem um casamento perfeito. Porque a aparência vou mostrar algo que não é perfeito no meu casamento. Por exemplo, tem pessoas, tem casais que dentro da igreja mostram uma aparência, mas fora é totalmente diferente, né? Então, hoje, para nós entendermos, né? Volta bem o que o pastor, quando o pastor iniciou, o pastor estava falando sobre as mídias sociais. Exatamente. Né? Que a gente vê muito aquela máscara, né? Nas mídias sociais. Vê um casamento perfeito, aquela foto linda, aquela viagem maravilhosa, aquela família linda, e a realidade não é aquilo. A realidade é por igual trás, dentro da igreja. A gente vê aquelas pessoas ali felizes e tal, quando chega em casa é outra coisa. Exatamente. Quando vem os problemas é outra coisa, né, pastor? Interessante que às vezes a pessoa fala assim, ó, quer conhecer o pastor, quer conhecer o homem de Deus ou a mulher de Deus, você tem que perguntar para o seu companheiro, né? A sua companheira. Pergunta para o seu vizinho também, né? Pergunta para o vizinho ali como que esse casal é. Na igreja ele é uma postura e em casa, como é que eles agem, né? Pastor, mas o papel da igreja no casamento hoje é muito importante. Com certeza. É verdade. Eu penso assim, sempre que traz um benefício a mais. Não é um milagre, né? Porque é uma decisão. Né? É uma decisão de cada pessoa, né? Querer melhorar, querer ser um esposo melhor, querer ser uma mulher de Deus. É uma decisão todos os dias, né? Todos os dias, né? Então, a igreja só é uma ajuda, né? Uma coisa que me tenho observado muito hoje, minha pastora, na relação de casais que estão em igreja. Eles acham que eu vou para a igreja, para ali para o templo, a minha vida vai melhorar. Não é isso. O casamento ele não melhora porque você está dentro da igreja. O casamento só vai melhorar quando você estiver em Cristo Jesus e ele for o centro do seu relacionamento. Porque se ele não for o centro, não vai. Colocar Jesus para morar dentro da sua casa, não Jesus no templo, exatamente, na igreja. Né? Porque tem pessoas que querem Jesus... Na igreja é uma coisa, você vai, adora, glorifica o nome do Senhor, momento... mas quando vai para casa, será que Jesus vai contigo no teu casamento ou ele fica só lá? Será que Jesus permanece quando vem as adversidades? Exatamente. Os problemas, né, pastor? É verdade. Porque às vezes a pessoa casa achando que, não, vou me unir com uma mulher, vou me unir com um homem e vai acabar os nossos problemas. Na verdade, não acaba os problemas. Eu aprendi algo nessa minha caminhada cristã, junto com a minha esposa, que o verdadeiro casal é aquele que suporta as lutas junto. Eles não abandonam e não pulam do barco, né? É muito fácil hoje em dia um casal, um exemplo, casal do mundo aí,
na primeira dificuldade, o que é que eles fazem? Vou separar, vou sair fora. É. Não dá para viver com esse homem, com essa mulher. Já virou algo assim comum, né? Como hoje em dia no nosso mundo já virou algo comum. Ah, não tá dando certo, tá só problema. Tem muitas mulheres ou homens que falam, não tá agregando nada. Exatamente. Briga, não sei o quê. São pessoas que não sabem trazer a solução. Né, pastor, Exatamente. trazer a solução. E essa solução, pelo menos eu dou exemplo no meu casamento, que é a solução que eu tenho para continuar cada dia convivendo, tendo a vida com meu esposo, as diferenças, as adversidades, é Cristo. Né? Eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida, e a partir do momento que Jesus é mais importante para mim do que meu esposo, do que meus filhos, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E ele também. Eu tenho certeza absoluta que ele ama mais a Cristo do que a mim. Glória a Deus. E eu amo mais a Deus do que a ele. Então, só com isso que a gente vai conseguir ter um casamento. Não é verdade? Exatamente. O casamento ele vai se tornando perfeito através das decisões que a gente vai tomando diária, né? Então, não existe... O casal são dois pensamentos totalmente diferentes. Então, quando você começa a puxar um para um lado, outro para outro, não vai. Você tem que ter aquela base, né? O que Cristo faria no meu lugar? Qual seria a postura do Senhor no meu lugar? Por isso que Jesus, né, compara, né, Jesus, a igreja, o casamento, né, a esposa com a igreja. Exatamente. E o esposo é como Deus, como Jesus, né? No caso, Jesus fala assim que o esposo deve tratar a esposa igual Jesus tratar a igreja. Como é que ele trata? Né? Ele não abandona, Jesus nunca vai nos abandonar, nunca vai abandonar a igreja. Né? Tem problemas a igreja, na família também tem problemas, a mulher diferente tem problemas, então o segredo é não abandonar. Exatamente. Né? E eu queria pedir para o senhor, né, trazer um conselho. Que conselho o senhor daria a casais que estão começando, que estão iniciando, estão pensando, eu vou me casar, o que eu devo fazer? É um conselho de um pastor? Vamos lá, isso aí é uma ótima pergunta. Eu estou tendo uma experiência com um casal. É interessante trazer essa dinâmica de um casal novo, né, que está iniciando agora. E na cabeça deles, eles acharam que se fosse para a igreja as coisas iam melhorar. E não é isso. Não é isso, não é você ir para a igreja, é você aceitar e colocar Cristo como centro. Então, hoje, um casamento, ele necessita o quê? De Jesus Cristo estar no centro de tudo ali. Né? E a Bíblia nos garante e fala que Cristo sempre vai ser o cabeça. E o homem, ele tem uma função: amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher tem uma função, que é amar o seu marido. Então, quando isso acontece no casamento, não se preocupe, não vai dar mais errado. Porque vai ter a submissão. O homem ele tem que dar a vida pela esposa. Mas hoje é diferente, as pessoas preferem viver uma vida adoidado, solto. Muitos casais querem viver uma vida de casado, mas separado dentro de um casamento. Não, as minhas coisas é minhas coisas, o meu telefone, minha conta bancária. Isso não vai dar certo. Porque vocês estão se unindo ali, é a união. A Bíblia diz que o homem vai deixa pai e mãe e se une à sua mulher. O que eu aprendo aqui, eu quero que você entenda. Que quando você se separa dos parentes para se unir, você se torna uma só carne. Mesmo com pensamentos diferentes. Mas quando você coloca o Senhor no centro de tudo, tudo muda. É verdade, pastor. Eu gosto muito de citar, né, aquele versículo que está em Eclesiastes 4:12, né, que fala que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Né? Esse cordão fala muito... É o esposo, a esposa e Jesus ali, né? Se torna um elo, né? Um casamento se torna mais firme. Né? E cai muito bem nisso que o senhor está citando. Né? Que as pessoas, hoje em dia... quem quer iniciar, né, o conselho que nós deixamos é que eles se tornem, coloque Cristo no centro, né, que se torne um elo, porque aqui fala que esse cordão vai dar mais firmeza no casamento. Não quer dizer que o casamento não vai bombear, né? Não quer dizer que não vai ter problemas. Sim, a gente vai ter. Todo casamento tem. Né? A gente vai ter problema. É difícil o casamento, né? E principalmente hoje em dia, né, pastor Claudemir? Hoje em dia está muito difícil. O mundo nos mostra, quer nos mostrar que a família não é mais importante. Exatamente. Né? Virou de controvérsias, né? A família não é mais importante, pai não ama mais filho, filho não ama mais pai, esposo não ama mais marido. E Jesus aqui nos mostra que tem que colocar ele como elo, como firmeza, que ele vai nos ajudar a ficar firme e continuar no barco. Exatamente. Né?
Interessante, né, que esse texto que você leu, né, quando duas pessoas colocam Deus no centro, o casamento não fica perfeito, mas fica firme. É verdade. Fica firme, né? Porque Deus, ele sustenta onde a gente falha. Deus, ele vai, se ele tiver, ele vai sustentar aonde houver falha, porque a graça cobre onde há erros. Não tem jeito. Verdade, a graça do Senhor Jesus, a misericórdia dele, a graça dele vai que cobrir. vai nos cobrir, vai nos dar, vai nos sustentar. Né, eu sempre assim que ele vai nos sustentar naqueles momentos difíceis, né? Naquele momento que você pensa, não, aqui não dá mais. Mas aí ele vai sustentar, vai dizer, dá sim, que eu estou aqui. O interessante, minha pastora, também é que num casamento que não existe perdão, meu Deus. Ai, gente, o perdão ele restaura o que foi ferido. É verdade. Então, num casamento que não consegue ter aquele perdão, como que aquele relacionamento vai ser restaurado? Como que aquela ferida vai ser sarada se não há um perdão? Pastor, só que esse perdão aí, muitas das vezes as pessoas falam assim, perdoei. Não. Né? Só que aquele perdão, hoje em dia, eu já vi muitas famílias, casamento, se destruir aos poucos por causa desse perdão falso. Né? Qual é o perdão falso? Aquele perdão que tu diz da boca para fora, para continuar. Mas não é aquele perdão que não te traz mais dor. Porque lembrar, a gente lembra, porque não tem amnésia. Exatamente. Né? Mas tem que ser aquele lembrar que não lhe traz dor. Que não lhe fere mais, que não fere o seu cônjuge. Eu já vi casamentos se destruírem porque a pessoa perdoa e continua, mas continua todo dia jogando na cara da pessoa. Isso não é perdão, né, pastor? Não. Isso aí é algo que você vai destruindo seu relacionamento. Tem uma situação que, há um tempo atrás, eu estava observando um casal, um exemplo. Eles separaram, cada carro foi para o seu lado, tiveram o seu momento de curtição no mundo, depois eles se reuniram, voltaram, né? Só que um dos casais, o homem, na verdade, ele se converteu, aceitou Jesus, teve uma transformação. E a esposa, quando eles voltaram, o que é que ela ficava sempre relembrando o passado? E aquilo ali não coligou o casamento, voltaram a se separar, porque ela não conseguiu esquecer o passado. No caso, não conseguiu perdoar. Não conseguiu, né? Ela sempre trazia. Verdadeiramente. Mesmo ele indo para a igreja, mesmo ele tendo uma vida com Cristo, ela não conseguia apagar o passado, o que tinha acontecido. Então, quando ela traz aquilo para o futuro, que ela traz para o presente ali, ela vai destruir o seu futuro. Por isso que não deu mais certo. O mais interessante, pastor, que às vezes pessoas do meio religioso mesmo, né? Pessoas que se diz ter Cristo, essas pessoas, elas falam que perdoaram e não perdoaram de verdade. Exatamente. Né? Como é que diz que ama Jesus? Jesus nos perdoou, né? Joga o nosso pecado no mar do esquecimento, nos perdoou. Amém. E a pessoa não consegue perdoar, né, o seu cônjuge. Né? Ela está mentindo para ela mesma, né? Eu queria fazer outra pergunta para o pastor aqui, muito interessante também, pastor. Faça. O que você diria a quem está desistindo do seu casamento? Eu tenho certeza que tem alguém que pode estar nos assistindo aqui, né, pastor? Que esteja pensando por desistir do seu casamento, né? Tem casamento de anos, né? Às vezes a pessoa aconteceu algum problema, alguém falhou, né? Não teve aquela cumplicidade, né? Não teve aquele cuidado, traiu aquela pessoa, né, pastor? Andou das piores dores que tem, eu creio, que seja a traição, né? Então, eu quero que o senhor dê um conselho para essa pessoa, né? Um alívio para ela, o que ela deve fazer, né, neste momento, que está pensando em desistir, para ela não desistir da família dela. Bem, uma situação que a gente precisa entender sobre essa questão, né, de você não desistir do seu casamento. É claro que se Jesus não estiver ali no centro, uma coisa que eu quero que você que está assistindo esse podcast entenda, se você realmente consegue lembrar tudo aquilo que você viveu no seu casamento, você que está pensando em desistir, se você consegue lembrar as coisas boas, os momentos felizes que vocês tiveram, hoje o que está faltando ali é Jesus. Verdade. Busque colocar ele no centro de tudo. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque não é com você. Não tenho tempo para contar a minha história. Não tenho tempo. Mas se eu um tivesse dia um dia vai ser tempo, para eu contar a minha história. A história dele é um grande testemunho. A superação, o que Deus fez, mas tudo isso que aconteceu na minha vida foi porque eu coloquei o Senhor no centro. Eu disse, não, a partir de hoje eu quero o Senhor no centro da minha vida, em todas as áreas. Para você ter uma ideia. Por isso teve mudança, né, pastor? Exatamente. A minha esposa hoje, quando a gente se uniu, ela trouxe 2 filhas e eu levei 2 filhos. E hoje nós temos mais um casal de filhos. Então a família é grande. A família é bem, bem grande. Né? E Deus no centro. E uma coisa ô Henry, nossos diretores, uma coisa que me alegrou muito, sabe? Que eu vou falar para vocês aqui. Foi no dia do casamento da minha filha mais velha, que eu chamo dessa forma.
Porque quando eu casei com as filhas dela, com tudo. Foi ela dizer assim, eu quero que o senhor entre no altar comigo. Olha, gente, que lindo. É o senhor que vai entrar no altar. E eu entrei lá no altar, levei ela pro noivo, apresentei, tá aqui. E eu só pedi algo para aquele homem. Quando Deus transforma, Deus traz honra, né? Traz honra, né? Trouxe honra. E algo que eu lembro que eu pedi para ele, que ele honrasse ela, a minha filha, honrasse ela, respeitasse. E se um dia ele pensasse em fazer algo que não agradasse mais, chegasse para a gente conversar. Para a gente pedir poder... ajuda, né, pastor? Exatamente, para poder ajudar a não haver uma separação. Amém? Então você que está nos assistindo, Deus abençoe sua vida, tá bom? Deus abençoe. Não e fica essa dica. Não desista do seu casamento. Não desista. Não desista. Coloque Deus no centro que vai dar tudo certo. Porque o casamento ele não é real. Real. Mas ele existe quando você coloca o Senhor no centro de tudo. Dá tempo de fazer uma oração? Dá tempo de fazer uma oração, pastor? Amém, vamos Jesus. fazer uma oração por Vamos esse casamento, Amém, pelos vamos fazer. casais. Amém. Um minuto. Amém. Meu Deus, nosso tempo está estourado, mas vamos para cima. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos ter mais, gente, sobre casamento, tá? Vamos, não se preocupe. Hoje é o primeiro, né, minha Hoje pastora? é o primeiro, vamos Glória ter mais, a Deus. falar mais sobre casamento. Amém, Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor. Queremos Sim, aqui Senhor glorificar Jesus. o Teu nome e exaltar o Sim, Senhor, Paizinho Pai. querido. Nesse momento, muitas pessoas irão assistir esse podcast, Senhor Pai, Jesus. sobre casamentos. Sim, E eu sei Senhor que Jesus. é o Senhor quem fala, é o Senhor quem direciona. Sim, Senhor Jesus. E nós acreditamos e Sem cremos, transformar, Senhor, que Jesus. a partir do momento que nós colocarmos o Senhor no centro do nosso casamento, da Sim, nossa Senhor família, Jesus. tudo será restaurado, tudo será Verdade, transformado Senhor. Transforma, pelo poder que há no Senhor nome de Jesus. E nesse momento eu te Espírito peço, Santo, Espírito Deus, Santo, entre em cada que o Senhor lar, venha Senhor Jesus. agir, Senhor, sobre cada um em nome de Jesus. Em nome de Direcionando, meu Deus, a viver na tua presença, glorificando e exaltando o teu santo, maravilhoso Em nome. de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos, meu Pai, por mais esse programa voltando, meu Deus, voltando para Jesus. Podcasts voltando para Em nome Jesus. de Jesus, É um Deus. programa com um Abençoe, nome Deus, muito Pai. simbólico, onde já fala, volte para Volte pra Jesus. Jesus. E você que está nos assistindo, não esquece, se inscreve no canal, Puxa, compartilha na gente. família, Compartilha. em nome de Jesus. Compartilha para algum casamento. Tem lá, né? Compartilha. Tem um sininho, vai lá, Isso. clica lá no sininho, aperta Dá lá um ok. e vamos que vamos. E mande algum tema que você queira que a gente, né, pastor, Exatamente, traga aqui. né? Mande algum Mande tema um lá. tema aí que a gente compartilha. resolve. Amém? Fique na bênção. Deus abençoe. Paz.